Uma das perguntas que eu mais recebo no blog é se vale a pena viajar para Portugal no inverno. E a minha resposta é sempre muito direta: sim, vale. Portugal, entre os países europeus, é um dos menos frios, tanto que é muito comum você ver, por exemplo, na região do Algarve, turistas dos países nórdicos tomando banho na praia, porque para eles é quase um verão. O país é um dos que menos chove na Europa. A sua média de sol são de 300 dias por ano. Então, quando você recebe aquela pergunta, chove direto no inverno? Não, não chove. Em geral, você tem bastante dias de sol. Claro, um dia ou outro pode chover, ou pode chover num determinado período do dia, mas não significa isso que chova o inverno inteiro. Outra pergunta comum é exatamente quando é o inverno. Em tese, de dezembro a março, mas isso pode variar, essa questão do frio, de época para época. As regiões mais frias de Portugal são, obviamente, o norte do país, que traz os montes e a região do Minho, e também a região onde pode chover um pouquinho mais. A região centro costuma ser bastante ensolarada e a região sul, então, nem se fala. Além de ensolarada, as temperaturas são bem mais altas. Por isso, o pessoal dos países nórdicos gosta tanto de ir para o Algarve para passar o inverno. Aqui em Lisboa, por exemplo, nesse momento estão fazendo cerca de 16 graus, o que é uma temperatura super agradável. E olha que nem tá tanto sol no dia de hoje, mas se tivesse sol, poderia chegar facilmente a 20 graus, como foi o caso de ontem, por exemplo. Outra pergunta que nós recebemos com frequência é se é possível ver neve em Portugal. Sim, você tem basicamente 3 lugares onde você pode ver: na Serra da Estrela, na Serra do Gerês e na Serra do Montezinho. A principal é a Serra da Estrela, que fica mais ou menos no meio do país e é onde a gente encontra uma pista de esqui para quem gosta de praticar o esporte. Então, para quem tem medo do inverno e do frio, viajar para Portugal nessa época pode ser uma excelente opção, porque não é tão frio assim na maior parte dos lugares, os preços ficam mais em conta porque é baixa temporada, os lugares estão menos lotados, você não pega tanta fila para visitar as atrações, você consegue perceber melhor o ritmo do país, porque as pessoas estão no seu ritmo cotidiano normal, sem aquele mar de turistas que a gente tem, por exemplo, no verão ou na primavera. É uma boa época para tomar vinho, comer bons queijos, e ainda no mês de janeiro, você ainda pega o período dos saldos, que são as promoções do comércio aqui em Portugal. E olha, eu te digo, as coisas ficam muito baratas. Então, com isso eu quero dizer que é sempre calor, nunca chove no inverno em Portugal? Não, não é isso. Claro que pode chover, claro que tem invernos que chove mais, invernos que pode chover menos, tem invernos em que as temperaturas são mais agradáveis, como por exemplo esse ano, que realmente está atípico, mas você tem invernos que podem estar um pouco mais frio. Mas quando a gente fala mais frio, não significa um frio extremo, daquele já de temperaturas negativas, de muita neve, com exceção, claro, da região de serra, como por exemplo eu disse na Serra da Estrela, que tem estação de esqui. Mas aí você está indo para lá especificamente para isso, para ver neve, então você já espera mais frio. Agora em cidades como Lisboa, Porto, Coimbra ou na região do Algarve no sul, as temperaturas não são tão frias assim. Então uma dica que eu dou é que antes de você embarcar para cá, para Portugal, você entre num site de meteorologia, veja exatamente quais as temperaturas previstas para o período da sua viagem, se vai estar com chuva ou não, até para na hora de você arrumar a sua mala, você ter uma noção melhor de que tipo de roupa você precisa trazer, se capa de chuva, se um casaco mais pesado, se casacos medianos. Não tem como eu dizer agora que roupa você vai trazer, mas em geral não é necessário uma mala gigantesca e nem casacos extremamente pesados para o inverno português. Se você continua pensando que viajar para Portugal no inverno pode não ser uma boa opção, eu acho que você está enganado. E se eu fosse você, investiria numa viagem para cá nessa época do ano.